Olá a todos, prestem muita atenção no que o meu papai vai falar. Olá, gente, tudo bem? Meus amiguinhos do sétimo ano. Essa daqui é a Emanuela, minha filhinha. Ela pediu para falar com vocês hoje e pedir para que vocês prestem bastante atenção nas aulas, tá bom? Então, muito obrigado, viu, Manu? De nada. Então, tchau. Olha, vamos lá. Hoje, pessoal, eu quero falar com vocês sobre a atividade da última aula. Na verdade, eu vou explicar para vocês um novo assunto aqui, mas eu vou mostrar para vocês que esse assunto está bem nessa atividade. Olha só, a atividade ela é essa daqui. Semana passada vocês fizeram esse texto e responderam essas duas questões, não foi isso? Certo. Essa semana nós vamos continuar nessa atividade. Eu vou mandar a segunda parte dela para vocês. E a gente vai falar sobre isso aí, o genocídio indígena no Brasil. Alguém sabe me dizer o que é um genocídio? Ah, você não vai conseguir me responder agora porque você não está comigo. Mas eu te respondo. O genocídio é um grande assassinato, é, é um assassinato em massa de pessoas. É a morte muito grande, a morte em massa de pessoas. No caso aqui, então, é a morte de muitos indígenas, uma morte em massa de indígenas no Brasil. Olha o que o texto fala. Ele fala que na época da chegada dos primeiros portugueses no país, existia cerca de 3 a 5 milhões de habitantes. Esses habitantes eram quem? Letra A, portugueses. Letra B, franceses. Letra C, italianos. Claro que não. Eles estavam aqui, aliás, eles viviam na Europa. Quem habitava aqui no Brasil? Dou um pontinho para quem adivinhar. É claro que você sabe, né? Todo mundo vai ganhar um ponto. Quem habitava aqui no Brasil eram os índios. Olha aqui uma fotinha mostrando um grupo de indígenas aqui. Quem habitava aqui no Brasil era indígena. E esses indígenas, eles representavam de 3 a 5 milhões de habitantes. A gente já até trabalhou sobre isso em outras oportunidades. Então eram cerca de 3 a 5 milhões de habitantes que moravam no Brasil. Hoje, existem apenas 400 mil indígenas, segundo o IBGE, como a gente vê aqui no texto. Ó. Aí como que a gente explica esse fato? Como que a gente explica esse genocídio e esse etnocídio? O que é etnocídio? É quando etnia é cultura. Etnocídio significa que eu estou matando uma cultura. Olha o que o sociólogo Demetrio Magnoli fala aqui nesse trechinho desse texto aqui, ó. No momento da conquista europeia, milhões de indígenas habitavam as terras que viriam fazer parte da América Portuguesa. Não há estatísticas sobre a população indígena original, e as estimativas variam de 1 a 10 milhões de habitantes. Isso aqui está até divergindo do outro número que a gente viu aqui no começo do texto, 3 a 5 milhões. Um genocídio em câmara lenta acompanhou a colonização portuguesa e prosseguiu nos séculos XIX e XX no Brasil independente. Então, o genocídio, a morte de índios, ela aconteceu em câmara lenta, como o nosso amigo Demetrio falou aqui no texto dele. E ele aconteceu de câmara lenta, ou seja, foi ocorrendo ao longo dos séculos, e ele continuou depois que o Brasil alcançou sua independência. E ele continua até hoje. Continuando aqui no textinho da atividade de vocês, o extermínio atingiu primeiro os tupis, que habitavam o litoral. Então começou pelo litoral, começou pelos tupis. No século XVII chega aos sertões nordestinos. Por quê? A gente vai ver que o sertão nordestino e o Nordeste, ele começou a sofrer influência da produção de cana-de-açúcar, que a gente vai estudar logo logo. E quando os portugueses começaram a produzir cana-de-açúcar aqui, eles começaram a entrar no território desses indígenas lá do Nordeste, certo? E no século seguinte chegaria às terras do Brasil Central,
como, por exemplo, o nosso estado de Goiás. Você sabe por que Goiás se chama Goiás? Sabe? Não? Bom, é porque aqui havia uma tribo indígena chamada os Goiá. Goiá. G-O-Y-A, acento agudo no A. Goiá. Os índios goiáses, eles deram nome ao nosso estado. E hoje eles não existem mais. E no nosso estado a gente encontra poucos aldeamentos indígenas. Mas na época que os portugueses descobriram ouro aqui, eram muitos os aldeamentos indígenas aqui na nossa região. Dos cerca de 400 mil indígenas contados pelo IBGE, a maioria perdeu sua língua original e fala apenas o português. Nas diversas aldeias remanescentes, hábitos e costumes dos homens brancos vão aos poucos sendo incorporados, substituindo elementos culturais nativos. Então, além de ocorrer a morte física dos indígenas, está ocorrendo também a morte de sua cultura, porque os elementos indígenas estão sendo misturados com os elementos do homem branco e, aos poucos, essa cultura também vai começando a sumir, vai começando a se extinguir também, certo? Os direitos dos índios começam com a criação dos SPI, que foi criado no ano de 1910, Serviço de Proteção ao Índio. E depois, em 1967, é criada a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, para lutar pelos interesses dos indígenas, como proteção, tutela e a demarcação dos territórios indígenas. E depois é criado o Estatuto do Índio, que define que os indígenas, como relativamente incapazes ainda está em vigor, apesar dos avanços alcançados na Constituição de 1988 em relação aos direitos permanentes da sociedade. Então, existem órgãos hoje que lutam pelos direitos dos índios, certo? Para tentar diminuir esse impacto que os indígenas sofreram com a chegada do homem branco. Tá ok? Então, a atividade que vocês vão fazer essa semana é essa aqui, ó. Vocês vão pesquisar o conceito de genocídio, etnocídio, extermínio e aculturação, que eu acabei de falar com vocês aqui, né? O 4. Agora que você já sabe o significado desses conceitos e já leu os dois textos, é o texto da atividade anterior, você vai se lembrar dele, e o texto da aula de hoje. Utilize estes conceitos, genocídio, etnocídio, extermínio e aculturação, e escreva um pequeno texto sobre os povos indígenas no Brasil. Aí tem as 5, cite alguns documentos criados para garantir os direitos dos povos indígenas. E o 6 é para você escrever um pequeno parágrafo em que consiste o extermínio físico e cultural. Se necessário, recorra aos instrumentos de pesquisa que você tem disponível, que é a internet, certo? Aí está aqui no final da atividade uma imagem mostrando o que ocorreu com relação aos povos indígenas, tá ok? Então, era isso que eu tinha para falar. A Emanuela vai te dar tchau agora. Tchau! E eu também estou te dando tchau, desejando para você uma excelente semana e até a próxima aula.